Olá, galerinha do canal. Eu me chamo Tânia, para quem não me conhece, né? Eu tenho um canal agora no YouTube e eu vou contar, né? Tenho 62 anos e eu imigrei aqui para Portugal aos meus 60 anos. Só que no meio desse percurso aí eu dei uma paradinha, voltei atrás. E hoje, né, voltei para o Brasil, depois hoje novamente estou aqui em Portugal. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência para vocês, para que vocês possam saber que às vezes as pessoas têm medo, né, de imigrar aos 60 anos, às vezes até menos, né? Mas eu digo assim mais por causa da minha idade. Hoje eu tenho 62. Quando eu imigrei, a primeira vez eu tinha 60 anos. E foi uma experiência bastante interessante que eu tive, né? Uma experiência boa, não é ruim. Então eu vou contar para vocês um pouquinho a minha experiência. Fiquei aqui quase um ano, né? E eu vim em 2020, acho que foi 2022, que eu vim em 23 por aí. E voltei para o Brasil. Fiquei só 11 meses aqui, né? E voltei para o Brasil. E depois fiquei um tempo lá, fiquei um ano e pouco lá, mais ou menos, novamente no Brasil. Mas eu não me senti bem e voltei novamente e cá estou novamente em Portugal. Bom, vamos lá, galerinha. Foi assim a minha imigração, tudo começou. Eu já estava pedindo a Deus há muito tempo, né, para que eu pudesse sair do Brasil. Eu sempre gostei muito de Portugal. Tá? Sempre gostei muito, muito mesmo de Portugal. Mas eu nunca tinha visto uma oportunidade de poder estar aqui. E eu tinha assim um pouco, confesso a vocês que veio um pouquinho de medo, de receio de poder vir para cá sozinha. Então eu já estava orando, pedindo a Deus para que eu pudesse ir embora, eu queria ir embora. Até pensei em ir para os Estados Unidos, que tenho amigos lá, né? Pensei ir para lá, mas eu não. Estados Unidos não encheu muito meus olhos, não. Eu queria a experiência de Portugal, que eu tinha vizinhos lá que já tinham ido, falava muito, aí eu queria ir para Portugal, mas nunca tinha obtido a oportunidade de poder ir para Portugal, né? De poder vir aqui, né? Para cá. Então foi assim, tudo começou um dia orando a Deus, pedindo uma resposta a Deus, para que, se fosse da vontade de Deus, ele me tirar dali do Brasil, né? Me desse uma outra oportunidade de conhecer um outro país, né? Porque às vezes também a gente quer ter nossas experiências, né? E eu nunca tive essa experiência de viagem, de migrar, de ir para outro país. Sempre fui para outro estado. Já morei no estado do Espírito Santo, né? Mas nunca tive essa oportunidade de morar fora do país. E Deus me proporcionou essa oportunidade de poder estar aqui. Mas aí eu comecei a orar, pedir a resposta a Deus em relação a isso. Numa semana, e quando foi na outra semana, né, eu obtive a resposta. A minha filha chegou na minha casa, a minha filha caçula, que é a Josiane, que ela também tem um canal, né, aqui em Portugal. E depois eu vou falar para vocês aí na descrição, para vocês seguirem ela também. E aí foi assim, voltando ao que eu estava falando. E aí elas, um certo dia, né, na outra semana que eu tinha pedido a Deus resposta, uma coisa, antes de eu começar a falar, eu vou falar uma coisa para vocês. Não façam nada sem pedir direção a Deus, sem antes que peçam direção a Deus, peçam resposta a Deus, tá? Porque às vezes nós queremos fazer as coisas pela nossa vontade e dá tudo errado, tá? Foi o que aconteceu comigo pela segunda vez, que eu vou chegar lá para vocês poderem entender a história. Eu tenho que começar do início.
Vou tentar ser bem breve para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou tentar ser bem breve. Então, minha filha, voltando ao que eu estava falando, a minha filha chegou lá na semana seguinte e falou que estava vindo embora, que eles tinham orado e estavam vindo embora para Portugal. E aí meu coração encheu de alegria. Por quê? Porque eu estava pedindo uma resposta. E Deus tinha acabado de me dar aquela resposta ali de poder viajarmos para Portugal, né? De vir embora para cá. E aí eles falaram se eu queria vir, perguntaram se eu queria vir e tal, e eu acabei vindo porque o meu coração queimou, deu uma resposta de Deus, né? E eu falei que viria também. E aí começou a trajetória. Eu morava no Brasil de aluguel. E eu tinha minhas coisas todas, né? Tinha uma casa mobiliada direitinho. E aí começou a trajetória que eu teria que vender tudo para poder imigrar, né? Para poder viajar para cá. E aí eu comecei, eles foram embora naquele dia. E já no outro dia eu já comecei já a arrumar as coisas para vender, né? Porque nessa época, assim, quando você fala que vai migrar, você tem que começar a vender as coisas, né? A gente às vezes não pode pensar em dar, mas tem que vender, porque qualquer dinheiro que você fizer, né? É bom você ter e guardar. E aí eu comecei já a anunciar minhas coisas para vender. E com acho que uma semana, 2 semanas, eu já estava com coisas bastante vendidas. Tanto é que minha filha e meu genro foram lá em casa, acho que numa semana seguinte, por aí, e eu já tinha vendido fogão. Eu tive que comprar um fogão pequenininho, porque eu, tão empolgada, eu vendi fogão, eu vendi a cama, eu vendi a máquina de lavar, eu vendi geladeira, eu vendi, fui vendendo as coisas assim, sabe? Aí eu paro, né? Abro um parênteses e falo para vocês: não façam nada assim, né? Se vocês têm a vontade de migrar, façam planejamento, até em relação de venda das coisas. Fogão, geladeira, cama, essas coisas são as últimas coisas que vocês têm que vender, porque senão vocês vão ficar igual a mim, dormindo no chão, tendo que pedir as coisas aos vizinhos para botar na geladeira. Fogão, tive que comprar um fogãozinho de 4 bocas, porque eu não tinha, eu vendi. Fiquei tão na empolgação que eu acabei vendendo tudo. Máquina de lavar, tive que pedir vizinho para lavar roupa. Então, façam as coisas bem pensada antes de tomar qualquer decisão. Então, assim foi, né? E eu comecei a vender quando minha filha chegaram, né? Minha filha chegou lá na outra semana, eu já tinha vendido quase tudo, como eu falei, vendido essas coisas todas, e ali eu fiquei ainda meia. Antes disso, esqueci de falar uma coisa para vocês, que quando ela falou para mim, eles falaram para mim de viajar, eu ainda esqueci. Eu fiquei meia receosa ainda assim, né, no dia seguinte ainda de vender. Eu comecei a vender algumas coisas e depois parei. Eu falei, acho que isso não vai dar certo não. Aí eu parei de vender e me deleitei um pouco, me descansei, falei, não vou vender não, porque sei lá se isso vai dar certo. Entrou uma dúvida dentro do meu coração. E aí eu parei, não fiz mais nada, deixei tudo parado. E comecei a pedir uma resposta a Deus se era verdadeiramente uma confirmação, entendeu? Olha só, confirmação. Deus já tinha me confirmado, já tinha colocado no meu coração, já tinha tido a resposta da minha filha de lá. Eu ainda quis uma segunda confirmação. E um dia eu estava dentro da minha casa e quando eu acordei pela manhã, a minha fruteira em cima da mesa estava comida, como se fosse um bicho que tivesse comido. E quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, isso aqui é um rato. Na minha casa nunca apareceu um rato, não tinha nem condições de entrar um rato lá dentro da minha casa. E esse rato, infelizmente, entrou. Verdadeiramente era um rato. E ali foi a saga, né, de procurar esse rato, aonde esse rato estava. Eu creio que foi o próprio Deus que permitiu para que eu continuasse a agitar o que eu estava fazendo, porque
Às vezes Deus nos dá sinais. Deus mostra pra gente, né, o caminho que nós temos que seguir, a resposta que Ele nos deu. E às vezes a gente ainda fica duvidoso, a dúvida entra dentro do nosso coração. E foi o que entrou dentro de mim. Então, às vezes, foi necessário um rato entrar dentro da minha casa para que eu pudesse continuar aquilo que eu tinha começado. E ali eu comecei aquela trajetória de atrás do rato, e procura rato daqui, procura rato dali. E eu não achava esse rato em lugar nenhum, em lugar nenhum. E eu sempre acordava pela manhã e via o cocôzinho do rato pelo chão. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Onde esse rato tá? Eu cacei no sofá, e cacei em tudo quanto é lugar e nada. E eu já tava com as bolsas já arrumadas assim no canto, embaixo da escada. Minhas coisas estavam tudo desarrumadas, já tinha encaixotado tudo para vender, tinha botado preço e tal. E eu procura dali, procura daqui. E até que eu falei que ia fazer uma vigilância para me ver, para me pegar esse rato, que eu ia ter que pegar esse rato de qualquer jeito ali. E assim eu fiquei ali uma noite inteira com a porta aberta da minha casa e eu sentada na escada vigiando o rato lá de cima. E as pessoas passavam, saindo, conversava comigo, meus vizinhos, eu morava num condomínio, se eu não ia fechar a porta, se eu não ia dormir. Eu falei não, que eu ia vigiar aquele rato, que hoje eu ia pegar aquele rato. E fiquei ali, a madrugada ali. Aí teve uma hora que eu tava morrendo de sono, com muito sono. Aí o que eu fiz? Fechei a porta e fui pro quarto. Daqui a pouco eu escutei aquele barulho. Quando eu vim da escada ali devagarinho, eu vi ele querendo ir para a porta, mas a porta estava fechada. Eu voltei e falei, meu Deus do céu, voltei correndo. Aí ele se escondeu de novo. Eu fui lá, abri a porta e continuei sentada ali. Aí fiquei quietinha, daqui a pouco o rato veio, apareceu, veio, ele saiu pela porta, eu corri, desci a escada correndo, fechei a porta. E conclusão, a história do rato. O rato foi embora e eu vi que era um sinal de Deus ali e comecei novamente, aí dei aquela faxina na casa, esterilizei tudo, minhas coisas ali que estavam ali e comecei novamente a venda das minhas coisas. Continuei, né, vendendo. E aí consegui vender bastante coisas e aí eu tinha que sair da casa porque era aluguel e para economizar, né, para que eu pudesse economizar cada vez mais que eu economizasse, seria melhor, né? Então assim eu fiz, para me poder entregar a casa a senhoria. E assim, né, minha filha foi, meu genro falaram para que eu pudesse ir para lá, fosse para casa deles, até que nós fôssemos viajar, que aí ia economizar, né? E assim eu fiz, entreguei a casa e tal, levei algumas coisas ainda que tinham, as maiores eu vendi tudo, graças a Deus, guarda-roupa, máquina de lavar, sofá, né? Vendi tudo, fogão, cama, vendi tudo, no quarto de visita também, guarda-roupa, cama, vendi tudo. Enfim, fui para casa da minha filha, fiquei lá, aí eu tinha uma princesinha que era uma scooter, que eu adorava a minha princesinha, depois vou botar para vocês aí também, para vocês verem, eu tenho foto dela. Era o meu sonho ter uma scooter, e eu tive a minha princesinha, onde eu saía para cima e para baixo, e levei a scooter, minha filha tinha uma loja na época de Pegmonte, e ali nós colocamos as minhas coisas, as coisas dela também para vender, porque ela também tinha que desfazer das coisas dela. E ali consegui vender a minha scooter, consegui vender o resto das coisas, aí ela também conseguiu vender as coisas dela. E assim nós fomos guardando dinheiro para podermos vir para Portugal. E conseguimos o dinheiro e tal, e migramos para cá. E nós chegamos aqui em Portugal, chegamos assim, um dia muito frio, chegamos no dia 24 de outubro de 2022. Um dia chuvoso, um frio, muito frio, como está agora, mas nem tanto, porque eu acho que esse frio agora, que dessa vez que eu vi, está mais frio do que de antes. E aí, imigramos aqui, e foi a saga da casa, nós conseguimos uma casa emprestada assim que eu falo, nós pagamos, né, o mês que nós ficamos lá, mas porque houve nesse meio
nesse meio caminho, houve processos de desistência, de nós termos arrumado a casa, aí a pessoa já nos dias de nós embarcarmos para cá, para Portugal, teve a desistência, eles não alugaram, venderam a casa, que nós já estávamos certos de nós virmos para cá, aí a casa foi vendida, aí ficamos sem casa para vir, no final um amigo do Rick conseguiu, né, uma casa para que nós pudéssemos ficar, e ali ficamos até a gente poder conseguir arrendar, né? Que aqui fala arrendamento. Aluguel é que arrendarmos uma outra casa. E assim foi, até que nós conseguimos um arrendamento, né? Que é essa casa que nós estamos hoje, que foi um achado, né? E foi muito bom, ficamos aqui. E aí fomos ficando, conhecendo lugares, passeando, rindo, altos e baixos. E até que eu não consegui, né, ficar aqui. Achei que o Brasil era melhor. Aí voltei atrás novamente e comecei a falar que eu queria ir embora, queria ir embora, queria ir embora, não queria ficar mais aqui. E bati o pé mesmo que queria ir embora e, conclusão, comprei a passagem e voltei para o Brasil. Aí fui para casa da minha filha, né, Rio das Ostras, fui para Goiânia, e ali eu fiquei em Goiânia. E ali começou a minha trajetória, né? Que eu fui para uma coisa, uma intenção de uma coisa, e aconteceu milhares de coisas ali, né? Que não deveria ter acontecido na minha vida. Então foi um ano de prova, um ano de luta que eu tive nessa minha volta para o Brasil, entendeu? Por quê? O que eu quero falar para vocês é quando nós fazemos as coisas sem a direção de Deus, as provas são grandes, os prejuízos são grandes, as consequências são muito grandes. E você passa por coisas que você não deveria passar. E eu passei. Passei por coisas que eu não precisava passar, achando que seria o melhor no Brasil. E fiquei esse tempo, né, durante esse período, tomando conta de uma senhora com câncer, né, e foi um processo muito difícil para mim, né, eu passar por isso tudo, mas passei até que a senhora faleceu e tal, e eu já estava já comprando já. Eu confesso a vocês que no dia que eu vim embora, né, de Portugal para o Brasil, que eu retornei, tá? Quando eu cheguei no aeroporto de Lisboa, o meu voo foi adiado. Ali mesmo Deus já estava mostrando para mim que não era para mim ir, tá? E eu ali mesmo já era para me falar, não vai, eu vou voltar atrás, eu vou voltar, vou ligar, mas às vezes a gente fica assim com um pouco de orgulho, um pouco de medo e acaba não fazendo aquilo que o seu coração ali, que fala que o coração é enganoso, né? Mas muitas das vezes ele mostra pra gente, ele toca, fala aquilo que não é pra gente fazer, não é pra gente prosseguir, a gente acaba prosseguindo e fazendo. E assim eu continuei adiante, né? Ali eles pagaram hotel pra gente, alimentação, tal, e até que meu voo só ia ser no outro dia, e assim eu embarquei e voltei pro Brasil. E como eu falei para vocês, não foi muito bom a experiência que eu tive. Tive momentos bons? Tive, mas tive momentos muito ruins. E aí eu fiquei no Brasil esse período, né, esse um ano e pouco, e comecei a orar. Aí começou já a trajetória de novo de orar, de pedir a Deus para voltar para Portugal, para que Deus me desse a oportunidade. E aí eu comecei a orar, passando pelas provas, pelas lutas, chorando e ali pedindo a Deus para me dar uma segunda oportunidade, né, para que eu pudesse voltar para Portugal. E com vergonha até de falar com a minha filha para me voltar para Portugal. Eu sei que eu não poderia voltar para morar. Então, a minha filha foi, conversei com a minha filha um dia, falei para ela que queria voltar e ela viu que tinha, acho que
não sei se era 3 opções, não sei. E eu vim como estudante. E assim eu vim. A minha filha para fazer a minha documentação direitinho, para eu poder ficar aqui. E assim está sendo feito minhas documentações para que eu possa ficar, né? Para que eu possa mesmo morar aqui de vez. Hoje, para você vir, você tem que tirar visto de trabalho, visto de estudante, entendeu? Hoje tem que ser tudo legalizado, porque para vir para Portugal cada vez está mais difícil, não está fácil, tá, gente? Para vocês virem, se programem direitinho, façam as coisas direitinha, para que depois você não tenha surpresas, tá? Para que você depois não venha a ser mandado e deportado do país. Então, fazem as coisas direitinho, tira seu passaporte, tá? Tira seu visto, venha direitinho, venha legalizado, para até porque se você vier sem a sua documentação como turista e quiser ficar, você não vai conseguir trabalho aqui, porque aqui é um país que exige muitas coisas de documentação. As documentações têm que estarem todas em dia, toda direitinho, porque senão você não consegue trabalho, você não consegue nada. Você vai vir, vai ter que ficar dentro de casa e como que você vai comer? Como que você vai se alimentar se você não trabalhar? Então, venham direitinho, venham com a documentação direitinho, para imigrar. Se vocês têm intenção, vocês, sessentona, né, da minha idade, que eu tenho 62 já, não tenham medo de imigrar. Imigrar não é bicho de 7 cabeças. Não vou dizer para vocês que é mar de rosas, não tem as suas dificuldades, tá? Você tem que preparar não só a sua vida financeira, como o seu psicológico também, tá? Porque é uma mudança muito grande, tá? Porque quando você vem um país de fora, um país diferente, mexe com o seu corpo, mexe com a sua saúde, mexe com o seu sono, mexe com o seu psicológico todo, entendeu? Então você tem que vir mesmo preparada. Prepare-se psicologicamente, em primeiro lugar, e financeiramente. Não venha achando que aqui você vai ter mar de rosas. Não, você vai ter seus altos e baixos, tá? Vai ter problema? Vai, como todos os lugares existe problemas, tá? Mas só o que eu vejo aqui, é a segurança, qualidade de vida. Aqui eu ando, aqui você pode andar, aqui é segura, você pode caminhar sem medo de ser assaltado, sem medo de nada, entendeu? Alimentação, o custo das coisas. Então, coisas às vezes que você quer obter no Brasil, já tem anos, já que você consegue, entendeu? Se você trabalhar. Claro que nada cai do céu. Não pensa que você vai vir aqui, eu vou ir com 2, 3 meses, com 1 ano, eu vou conseguir carro, vou conseguir casa, vou conseguir isso. Não, não é assim, tá? Tudo, eu só falo uma coisa, tudo depende da sua força de vontade, da sua fé, de você confiar em Deus, de você batalhar, arregaçar as mangas mesmo e trabalhar para você conquistar, porque nada cai do céu, só chuva, né? Infelizmente, a chuva cai. Mas não tenham medo, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Não tenham medo de imigrar, não. Porque as pessoas falam, você já está velha para imigrar. Você já está com a idade avançada para imigrar. Não, não existe idade para imigrar. Existe força de vontade, existe fé, existe garra, entendeu? Para que você possa imigrar. Então, não tenha medo, não. Venha, se você tem vontade, se você tem esse desejo dentro do seu coração, venha aí, faça isso, entendeu? Faça, é bom. É bom você conhecer países diferentes, pessoas diferentes, línguas diferentes. Daqui você pode ir para a Espanha ou para outro lugar, entendeu? Fica tudo mais fácil. Aqui eu acho que é uma porta para você conhecer outros lugares. Então não tenham medo, entendeu? Às vezes você, mulher, você, homem, né? Você já colocou essa vontade dentro do seu coração um dia e por alguma palavra que alguém falou, não sei, por você, você já tá velho, você não pode. Não, velho é o diabo, velho é o seu passado, entendeu? Então não tenham medo, que eu tenho para falar para vocês, as pessoas com 60 anos ou mais, não tenham medo. O problema todo está naquilo que você pensa, naquilo que você quer, entendeu?
Se você pensar para a sua vida pouco, vai ser pouco. Se você pensar que você não vai conseguir, você não vai conseguir, porque o seu psicológico vai sempre botar você para baixo. Agora, quando você fala assim, não, eu posso, eu quero e eu consigo, você vai conseguir. Você vai poder, entendeu? Você vai, sabe, eu quero, eu vou conseguir, eu vou fazer, eu vou imigrar, entendeu? Se todo mundo faz, por que que eu não vou fazer? Por que que eu não posso? Não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu costumo dizer que o sol brilha para todos. E você que está me ouvindo, você 60, 70, não sei qual a sua idade, que você tem esse desejo no seu coração de migrar. Mas eu falo para você de coração, joga esse medo para fora, entendeu? Joga ele para fora, fala, sai da minha vida, você não me pertence, eu vou lutar, se ela conseguiu, se outras pessoas conseguirem, eu também vou conseguir, e eu vou imigrar. Então eu tô aqui para te dar força nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei qual horário que você vai ver esse vídeo, mas eu falo para você, perca esse medo, perca isso, não fica com esse negócio de velhice, não existe velhice, velho é o diabo, velho é o seu passado, velho vai ficar na sua mente se você deixar isso acontecer. Aí você fica aí frustrado, uma pessoa frustrada porque você não realizou seu sonho. Aí você vê várias pessoas realizando sonhos e você aí parada sem realizar seu sonho porque você vai ficar assim, que nem um desenho que tem ó vida, ó céus. Não, para com isso. Levanta sua cabeça, arregaça a manga. A partir de hoje, fala: não, eu vou conseguir, eu vou emigrar, eu vou fazer. Eu posso, eu quero, eu confio em Deus. Eu sou ainda uma pessoa que tenho condições, entendeu? Chegar lá, eu vou arregaçar a manga, eu vou trabalhar, eu vou crescer, entendeu? Só a qualidade de vida aqui vale a pena. Entendeu? Não estou desfazendo do meu país, não, porque eu gosto muito do Brasil. Ah, eu amo o Brasil. Eu sou brasileira, tá? Mas, sinceramente, a segurança aí, eu voltei para aí, eu fiquei, porque eu achei que seria melhor. Ah, eu tenho a experiência de ida e volta. Até escutava as pessoas falarem assim: ah, quando a gente está em Portugal um certo tempo, a gente volta para o Brasil, é tudo diferente. Eu achava que eles falavam que isso era mentira. Então eu tive que passar. Eu tive que experimentar para ver que verdadeiramente eu estava aí como se eu tivesse nunca tivesse estado no Brasil, é como se eu fosse um ET. As coisas eram tudo diferentes. Eu tinha medo de sair de casa, entendeu? Eu não saía, eu gostava de fazer caminhada, eu não caminhava, eu ficava dentro de casa, era casa, igreja, mercado e voltava para dentro de casa ficava igual bicho acuada, porque eu tinha medo de sair de casa, porque era muito assalto, muita coisa que eu ouvia, as pessoas falarem, então eu tinha medo de sair de casa. Então, para mim ficar num lugar aonde eu tinha medo de sair, eu tinha medo de viver, eu não estava vivendo, então eu preferi voltar para Portugal. Como aqui estou hoje, tá? Tem 3 meses que eu já estou aqui novamente. Como eu falei para vocês, contei a minha história, um pouco da minha história. Fiquei aqui 11 meses, voltei de novo para o Brasil. Do Brasil, retornei para Portugal e cá estou. E pretendo ficar daqui para frente, ir para a Espanha e para outros lugares. Não voltar para o Brasil só para passear, porque eu tenho filhos lá, eu tenho netas, entendeu? Eu tenho família, tenho irmãs. Então, só se for para voltar para fazer visita. Agora, para morar, eu não penso. Então, meus queridos, meus amados, eu digo para vocês que imigrar é bom, mas imigrar com segurança, imigrar com confiança, imigrar certo, tá? Fazer um planejamento, se você vem com a sua família, fazer um planejamento familiar, tá? Ver quantas pessoas vêm direitinho, ver quanto você precisa para trazer para entrar no país, né? Tirar seu passaporte direitinho, tirar o seu visto direitinho, entendeu? Procurar uma pessoa que faz a sua documentação direito, entendeu? Para você poder vir para cá legalizado, tá? Como eu falei no começo,
tudo é difícil, mas depois tudo se torna fácil. E com Cristo no coração, com a fé em Deus, tudo se torna mais fácil. Tá bom? Então, eu contei para vocês um pouquinho da minha vida, contei um pouquinho da minha imigração no outro vídeo que eu coloquei aí, eu falei para vocês que eu fui barrada lá, né, na imigração, porque eles me levaram lá para a sala para revistar minha mala e eu já estava sem gravar um vídeo, né? Coloquei aquele e hoje eu estou colocando agora o meu segundo vídeo para falar para vocês sobre a minha imigração, como foi, sobre o meu retorno, né? Sobre a minha ida, sobre a minha volta, tá? E que vocês possam, se vocês depois que ouvirem, verem esse vídeo, decidirem vir para Portugal ou para outro país, não sei, Estados Unidos, seja qual for o país que vocês forem, que vocês tenham esse desejo no coração. Vá, seja forte, seja corajosa, não seja covarde, não tenha medo, não é bicho de 7 cabeças não, entendeu? O conselho que eu dou para vocês é realizar sonhos. Eu costumo sempre dizer assim que até esse pessoal sempre me encarna aqui em casa falando que eu falo sempre que a alegria do Senhor é a nossa força. E é verdade. Se não for a alegria de Deus na nossa vida, a gente não conquista nada, a gente não consegue nada. Se não for sem Deus, a gente não consegue nada. Então coloca Deus na frente dos seus sonhos, coloca Deus na frente dos seus desejos, entendeu? Não deixa que frustrações da vida tome conta de você, entendeu? Não deixa que os problemas da vida paralise você, não. Não deixe isso acontecer. Faça aquilo que você tem desejo no coração, realize sonhos. Deus está aqui para realizar sonhos, mas tudo na medida certa. Tudo certo. Deus só trabalha nas coisas certas. Não faça coisas erradas, não venha errado, venha certo, porque você vindo certo, Deus vai te abençoar. Tá? Deixo para vocês aqui, nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei, um forte abraço, que Deus possa abençoar vocês grandemente e que Deus possa abençoar vocês nas decisões que vocês vierem tomar. Tá? Faça o que eu falei. Primeiro, faça um planejamento familiar, veja a quantia de dinheiro, documentação, a venda das coisas de vocês, entendeu? E venham direitinho. Venham com visto, venham com condições financeiras aqui, para que vocês não possam passar, não venham passar aperto, né? E tudo vai dar certo, tá bom? Deixo aqui para vocês, né, um forte abraço, um carinho especial, que Deus possa abençoar vocês. Às vezes eu quero falar mais coisas, mas às vezes faltam palavras, mas o restante Deus vai falar por mim. Um abraço no coração e que vocês possam ver esse vídeo, que esse vídeo possa ser uma decisão hoje, vocês sessentão, tá? Ou mais. Tá? Nada de ficar achando que você é velho, que você não pode, que já é muito tarde. Nunca é tarde para novos horizontes. Um beijo forte no coração de vocês. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Quando vocês verem esse vídeo, curte, comenta e compartilhe. Um beijo no coração. Beijo, beijo.